Olá, gente, tudo bem? Prosseguindo com o estudo das formas de intervenção de terceiros, hoje nós estudaremos um incidente novo no Código, uma forma nova de intervenção de terceiros que não existia no CPC de 73 e que vem para o Código de Processo Civil de 2015, que é a desconsideração, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Já peço para vocês darem uma olhadinha de antemão nas regras específicas para isso, algumas delas, né? Porque a desconsideração da personalidade jurídica é um ponto, uma matéria de direito material. Inclusive o professor Fred, no curso de processo civil dele, que compõe a bibliografia de vocês têm, né, acesso a ele, traz um item específico sobre isso. Vale a leitura também. Já recomendo a leitura desse ponto. Mas vocês também podem dar uma olhadinha, por exemplo, no artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor, no artigo 50 do Código Civil, no artigo 116, parágrafo único do Código Tributário Nacional. São todas regras sobre a desconsideração da personalidade jurídica. E de um jeito muito singelo, gente, muito grosso modo, né? O que é a desconsideração da personalidade jurídica? Isso vai acontecer sempre que você tem uma demanda direcionada a uma pessoa jurídica e há indícios de alguma situação abusiva, ilegal, de fraude que gera a possibilidade do sócio dessa pessoa jurídica responder com seus bens por dívidas da pessoa jurídica. Vejam como isso é grave. Vejam como isso é uma medida drástica. Então, ela tem requisitos muito bem definidos que vocês precisam conhecer para que nós possamos, então, estudar os impactos processuais da desconsideração da personalidade jurídica. Também vamos ter possibilidade do que nós chamamos de desconsideração inversa da personalidade jurídica, que ocorre nas situações em que a demanda é direcionada contra o sócio e eu desconsidero para que os bens da sociedade respondam pelas dívidas do sócio. O incidente que nós estudaremos aqui se aplica a essas duas situações. Também, portanto, a inversa, a desconsideração inversa da personalidade jurídica, e é bem importante que vocês compreendam esses requisitos, ok? Bom, quando nós tivermos situações de desconsideração da personalidade jurídica e houver uma ação instaurada contra uma pessoa física ou uma pessoa jurídica em que a desconsideração tem que acontecer, é que vem o Código de Processo Civil de 2015 e nos traz a previsão desse incidente que pode gerar o ingresso no processo deste terceiro, o sócio ou a pessoa jurídica, se for inversa, deste terceiro, que ingressará então na demanda proposta contra a pessoa jurídica ou contra o sócio, a depender do tipo de desconsideração que ocorrerá aí. Por isso que é uma forma de intervenção de terceiros. A ação começa contra a pessoa jurídica, mas havendo a presença dos requisitos necessários à desconsideração, é possível trazer o sócio para, nesta ação, já conseguirmos com que os seus bens respondam pelos bens da pessoa, pela dívida da pessoa jurídica, ou, se for o contrário da inversa, os bens da pessoa jurídica pelo sócio, ok? Eventualmente, se o autor, ao propor a ação, já vislumbra que é o caso de desconsideração, ele já inclui o sócio na petição inicial. Se for desconsideração inversa, já inclui a pessoa jurídica da inicial. Neste caso, ele fará a formação de um litisconsórcio passivo. Haverá ali litisconsórcio entre a pessoa jurídica e o sócio, ok? Nesse caso, não é intervenção de terceiros, pessoal. A ação já começa contra o sócio. Porém, muitas vezes é no curso da demanda que se constata a desconsideração, a possibilidade de desconsideração. Para essas situações é que o terceiro será trazido ao processo por meio deste incidente específico previsto no Código, ok? Por isso que é uma forma de intervenção de terceiros, para trazer o sócio ou a pessoa jurídica, tá? Este
Este incidente vai ser pleiteado pelas partes ou pelo Ministério Público e o juiz vai analisar o seu cabimento, deferindo ou indeferindo essa possibilidade. Claro que quando o MP pleiteia, ele ouve a parte interessada. Pode ser que a parte autora não tenha interesse na desconsideração, sabe que não encontrará bens dos sócios, já tentou a desconsideração antes, há uma decisão, por exemplo, inclusive com força de coisa julgada, que impede uma nova decisão nesse sentido. Enfim, pode ter ali motivos para que ela impugne esse pedido do MP. O juiz, então, vai analisar o cabimento ou descabimento da instauração do incidente. Esta será uma decisão interlocutória contra a qual cabe agravo de instrumento. Ela consta lá no artigo 1015 do CPC. Nessa situação, em admitindo o incidente, ocorrerá ali a coexistência de duas demandas. A ação principal, que continua sendo movida contra aquele réu originário, seja a pessoa jurídica ou seja o sócio, e um incidente, como o próprio nome diz, uma nova demanda ali incidente, em que será analisada se será ou não o caso de desconsideração da personalidade jurídica. Se for o caso de desconsideração, isso vai ensejar a possibilidade de se ir atrás dos bens dos sócios ou da pessoa jurídica, se for inversa, para satisfazer as dívidas da sociedade. Então vejam como nós precisaremos de fato desse incidente. E a instauração do incidente suspende a ação principal. Não continua a ação, espera-se a decisão do incidente. Porque se ele for acolhido, nós teremos aí um quadro diferente que vai gerar impactos para também a ação principal. Então, ocorre a suspensão do processo, ok? O incidente pode ser instaurado em qualquer processo, em qualquer grau de jurisdição, inclusive em processos de competência originária dos tribunais, é possível, na execução e até mesmo nos juizados especiais. Não cabiam as formas de intervenção, já vimos isso, mas a desconsideração ocorrerá também nos juizados especiais. E claro, gente, nós estamos aí diante de uma possibilidade, de uma forma de buscar uma satisfação das obrigações, né? Ela tem esse objetivo, né? Facilitar a satisfação das obrigações quando houver indícios, sinais, né, que possam demonstrar, e claro que depois vão ter que ser provados, mas que possam demonstrar que há fraude, que há situações de ilegalidade que geram abuso e que, portanto, justificam essa desconsideração, ok? Esse terceiro, então, vem para o processo para se defender no incidente de desconsideração e deve exercer ali o contraditório, produzindo, inclusive, as provas necessárias a isso. Uma vez produzidas as provas, uma vez, claro, colhidas as manifestações de todos os interessados, inclusive do autor, que tem todo o interesse nisso, o juiz proferirá uma decisão verificando se é ou não o caso de desconsideração da personalidade jurídica. Esta também é uma decisão interlocutória, estamos diante de um incidente. Lembrem-se de que a ação principal está suspensa, aguardando a solução do incidente de desconsideração. Então, nós temos aqui uma decisão interlocutória que vai resolver esse incidente e contra ela também é possível a interposição de agravo de instrumento, seja caso ela seja de procedência, de acolhimento e possibilidade de desconsideração, seja em caso de improcedência, ela também é uma decisão recorrida. Neste caso, em caso de procedência, significa então que os bens dos sócios vão responder pelas dívidas da sociedade ou, em se tratando da desconsideração inversa, que os bens da sociedade responderão pelos sócios, ok? Essa é a ideia do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Daqui a pouquinho nós vamos conversar, tanto para trabalhar a aplicação disso em alguns casos, quanto para discutirmos, inclusive, algumas questões de direito material que eu quero discutir com vocês, em razão, inclusive, de algumas reformas que nós tivemos, para nós analisarmos, afinal de contas, os requisitos da desconsideração. A parte processual da desconsideração, vocês já devem ter observado que não gera grandes
dificuldades, né? Temos aí algumas divergências na doutrina, que eu também vou trabalhar com vocês daqui a pouquinho, ao vivo, mas ela não gera grandes dificuldades. Talvez o maior desafio esteja na compreensão do direito material. Falaremos sobre ele também daqui a pouquinho, ok? Anotem as dúvidas. Leiam o texto que eu disponibilizei para vocês. Este texto já traz algumas posições específicas dos autores que o escreveram e eu vou trabalhar com vocês depois essas divergências também. Então leiam com esse olhar atento a isso, a essas questões polêmicas e problemáticas, para que daqui a pouquinho nós possamos trocar uma boa ideia sobre esse instituto, ok? De intervenção de terceiros fica faltando apenas a forma de intervenção chamada amicus curiae. Com certeza vocês já ouviram falar dela. Sobre ela é que nós conversaremos na nossa aula de amanhã, ok? Até já já, um beijo, nos encontramos daqui a pouquinho.